Olá, estamos de volta com o Panorama Político. E hoje a gente recebe aqui a minha amiga, Marildes Ferreira. Marildes, prazer recebê-la aqui, viu? O prazer é todo meu, Lucas Perrone. Muito bom estar aqui nesse bate-papo especial com você. Que bom, Marildes, né? Você foi uma vereadora muito atuante na área de saúde, uma secretária de saúde que fez história em Rondonópolis, né? E agora, pelo visto, mais um desafio na política. Olha, a política é um grande desafio. E eu, como não fujo à regra dos desafios, agora a gente tem aí esse novo projeto, né, que é a nossa pré-candidatura a deputada federal. E como você diz, é sim um grande desafio, porque é uma candidatura bastante forte, né, e que necessita de muitas parcerias, de muito cuidado, de estratégias. E eu estou nela, né? Então a gente está aí buscando essa pré-candidatura. Aí eu faço duas perguntas. A primeira pergunta, por que você resolveu ser candidata federal? Creio eu que você é um nome em Rondonópolis muito conhecido e deve ter sido procurada por vários partidos nesse período. E por que escolheu o PSD de dado e ser candidata a deputada federal? Na verdade, o PSD foi o meu primeiro partido em 2016. Quando você foi candidata a vice, Isso, né? Quando eu fui candidata a vice, eu era do PSD. Depois, em 2018, quando eu saí para candidata a deputada federal, aí eu fui para o PSB. E agora, né, com todas essas mudanças que houve no partido, o senador Fávaro me fez esse convite para eu assumir a presidência do partido aqui na nossa região, na região sul, a presidência do PSD, e junto com essa missão de reestruturar o partido aqui na nossa região, também o convite para essa pré-candidatura a deputado federal. Essa pergunta também eu me fiz várias vezes, né? Por que não estadual e ir para uma candidatura federal? Porque, assim, o partido tem bons nomes, né, para estadual, já uma chapa completa no Nortão, na Baixada Cuiabana, aqui para a nossa região sul, inclusive aqui para a nossa cidade de Rondonópolis, e o federal estava um tanto ainda muito vazio, desguarnecido dessas pré-candidaturas federal. E aí, nessa avaliação, o partido entendeu que eu seria um bom nome para sair nessa pré-candidatura federal aqui pela nossa região. E o PSD, ele virou um partido, né, de muita força feminina, porque vai ter uma candidata a governadora, né? Sim. Uma pré-candidata a governadora, Natasha Slesarenko, né? Sim. Então é um partido que está valorizando as mulheres. Sim, eu gostei muito, né, dessa ideia do partido, dessa valorização das mulheres. Nós sabemos que hoje nós somos, né, só em Rondonópolis, nós somos 53% dos votantes aptos, né, são mulheres. E por que não falar também isso no estado de Mato Grosso? E essa valorização da mulher na política, o PSD tem feito com maestria. Exemplo do que você falou, da nossa pré-candidata a governadora, Natasha, nós temos várias candidatas a deputada federal, né, professoras, enfim. Então, assim, eu me sinto bastante à vontade, bastante tranquila nessa pré-campanha, Lucas. Eu, assim, quando me foi colocado essa nova missão, eu aceitei de bom grado, porque conhecimento a gente tem, né, para ir para essa pré-campanha, e a gente tem que andar, a gente tem que fazer as visitas, a gente tem que ouvir as pessoas. E meu nome, graças a Deus, foi um nome muito bem aceito, está sendo aceito aí nos lugares que eu estou contando, né, que eu sou pré-candidata federal. Em 2016, se me corrija se eu estiver errado, você foi candidata federal, foi a mais votada em Rondonópolis, teve mais de 19 mil votos aqui. Total 25 ou 26 mil votos, não, eu não sei ao certo, né? Foi uma eleição onde você foi um destaque pela sua votação dentro de casa, mas talvez faltou o voto fora de Rondonópolis para levar você para o Congresso Nacional. Como que você está trabalhando a sua campanha, a sua pré-campanha e futuramente a campanha em relação aos votos fora de Rondonópolis? Isso, e na verdade não foi em 2016, foi em 2018. Bem lembrado. Eu fui candidata a vice. Eu fui candidata a deputada federal e foi surpreendente porque, assim,
era um nome que as pessoas não conheciam, né? Me conheciam como secretária de saúde de Rondonópolis e também porque eu era secretária executiva do COSEMES no 141, que não era ainda 142, era 141 municípios. Enfim, eu era a mulher, né, vista dentro da saúde. Aí foi surpreendente porque só em Rondonópolis foram 19.800 votos. Foi a mais votada. A mais bem votada. E contando todos os municípios, eu tive 25 mil e mais alguma coisa no total dos votos. Fiquei suplente de deputada federal, mas nunca fui convidada a fazer parte, né, do grupo de assumir cadeira na época. E aí depois, mas você também não foi atrás. Eu também não fui atrás, porque assim, agora... Não é ir atrás, não é esse termo, né? Você não forçou a barra para ser chamada. Não, né? Porque ele assumiu, era doutor Leonardo lá de Cáceres, assumiu, nunca me convidou, e eu saí da campanha e já fui começar a trabalhar a minha candidatura para vereadora, que seria lá no ano de 2020. Então, assim, esses municípios, e olha, Lucas, que eu não andei os municípios na época. Eu cuidei mais aqui da nossa região sul, mas por incrível que pareça, quando eu olho hoje no mapa, né, das eleições de 2018, por exemplo, eu sempre brinco de uma cidade chamada Araputanga, que eu tive um voto em Araputanga. Às vezes eu me pergunto assim, quem será que votou em mim lá em Araputanga? Então, assim, o nosso nome é elevado. Não fui ao Nortão, não fui nessas cidades, eu fiz aqui a nossa região sul e sudeste. E agora também não está sendo diferente, até porque eu ainda estou numa pré-campanha, né? Eu ainda estou trabalhando, eu não exerço cargos, mas está com os vínculos, mas eu sou servidora pública e só posso me afastar 4 de julho, então eu estou exercendo as minhas atividades em sala de aula até 4 de julho, mas eu aproveito sempre os finais de semana, sábado e domingo eu estou no mundo, né? Estou visitando os parceiros aí nas cidades vizinhas. Como está sendo a recepção das pessoas? Muito boa, graças a Deus, onde eu chego, onde as pessoas me apresentam, aqueles que me conhecem, que levam o meu nome, que me apresentam as outras pessoas, eu só escuto coisas boas a meu respeito, eu me sinto lisonjeada por isso, né? Então, assim, é um nome tranquilo, as pessoas me veem como alguém, né, que possa ter a garantia de bom trabalho, né, de levar boas ideias, de propor boas ideias, e eu tenho feito muito agora ouvir as pessoas. Então, quando as pessoas me perguntam assim, quais são os seus projetos? Já ia fazer essa pergunta para você agora, então eu já respondo. Quais são os seus projetos? Quais são os meus projetos? Eu digo que os meus projetos, eles já estão aqui na minha cabeça, e sendo colocado no papel, mas antes que eu finalize todos eles, eu estou ouvindo a população, eu quero ouvir as pessoas, aquilo que mais as pessoas precisam. A gente sabe que hoje, todo mundo sabe, e eu não nego, a minha grande bandeira de luta sempre foi a saúde, sempre foi a mulher, sempre foi as nossas crianças, o idoso, o homem. Então, assim, eu tenho sempre um pontuar das minhas ideias, dos projetos que eu quero apresentar, trazendo a mulher como uma figurante importante dentro dos meus projetos, e aí não tem como não falar dos filhos dessas mulheres, não tem como falar dos maridos dessas mulheres, não tem como falar das pessoas da terceira idade, falar da educação, falar de moradia, falar de emprego, falar de saúde de qualidade. Então eu consigo atrelar, né, todas essas ideias aí a esse projeto, mas primeiramente, eu estou ouvindo, Lucas, porque é muito importante ouvir as pessoas. Quando você olha os projetos que nós temos hoje aí a nível de deputados federal, é como se fosse algo tão distante que não chega, de fato, a essa população que precisa ser cuidada. Então, eu estou primeiro ouvindo o que elas necessitam, o que é mais de urgente ser feito. Por exemplo, a questão de segurança também é um ponto importante, para que eu possa, quando chegar a campanha, eu dizer para as pessoas, nossos projetos estão prontos a partir da escuta que tive com vocês na nossa pré-campanha. Marildes, o grande nome do seu partido em Mato Grosso é o senador Carlos Fávaro. Sim. Né, incontestável, porque ele é senador da República e foi ministro do presidente Lula. Como que é a sua relação com Carlos Fávaro no momento? É boa? Como que você está sendo? Olha, eu tenho o senador, né, e ex-ministro Carlos Fávaro como um grande amigo. Eu estranho, assim, às vezes ele liga, né, e às vezes a gente acha difícil, assim, nossa, o senador está ligando, mas ele liga, ele me trata com uma cordialidade muito grande, né, a gente conversa muito,
troca ideias, eu gosto de ouvir as pessoas, de perguntar, principalmente para ele, né? Porque ele é um homem que vive em Brasília, que está no meio ali, tanto do executivo quanto do legislativo, e eu tenho aprendido muito com ele. Toda semana ele me liga, eu sempre estou indo nos finais de semana nos seminários que ele está promovendo, porque ele, né, trabalhou uma pesquisa para ver o que incomoda a população. E por incrível que pareça, nas cidades em que a pesquisa já finalizou, o que incomoda as famílias são o uso excessivo do celular, né, da tela pelas crianças, a questão das bets, que também tem levado ao fracasso de muitas pessoas, de muitas famílias, e a questão das drogas. Então, quando isso é levado ao debate através de seminário nas cidades, eu, assim que posso, nos finais de semana, eu tenho participado, e aí sempre ele dispensa ali um bom tempo para a gente conversar. Eu sou muito grata a ele, né, por confiar na minha pessoa, até porque a gente já se conhece desde 2016, então a gente se conhece e ele sabe o perfil que eu tenho, sabe o meu jeito de ser. E sem falar aqui em Rondonópolis, né, que nós temos aí os nossos pré-candidatos também a deputada estadual, como Gilmar Fabres, como o doutor Kleber Amorim, que veio, né, Você vai fazer, obviamente, dobradinho com os candidatos do partido. Sim, com certeza, né, sou a presidente do partido, tenho que acolher todos eles, né, nessa minha pré-candidatura a deputada federal, e a gente vai trocando experiência, conversando, são pessoas que nas suas diversas áreas têm me ensinado bastante. Posso perder a amiga, mas não vou perder a pergunta. Marildes, a gente viu que você foi secretária de saúde, vereadora, né, teve uma história política já grande em Rondonópolis. Você sonhou algum dia disputar a prefeitura de Rondonópolis? Já passou pela sua casa, já disputou a vice-prefeitura, né? Olha, eu digo sempre assim, eu nunca digo que dessa água não beberei. A vida, ela nos apresenta grandes desafios, né? Se um dia for da vontade do povo, eles entenderem que que sou capacitada para isso, Lucas, você me conhece em bons anos, você sabe que eu não fujo aos grandes desafios, né? A nossa cidade é uma cidade que cresce cada vez mais, né? Que está aí, né, no auge do seu grande desenvolvimento. Eu torço pela nossa cidade, eu não falo mal do prefeito, não falo mal de gestor nenhum, porque todo mundo que entra você sabe a quer fazer um bom trabalho. E eu sei o que é ser gestora, eu falo isso da saúde, imagino sendo prefeito, né? Então, assim, eu não faço críticas destrutivas de forma alguma. Quando eu faço algum comentário é justamente para contribuir com aquilo que eu sei para o desenvolvimento da cidade. Então eu falo assim, tudo que nós já tivemos foi bom, o que nós temos é melhor ainda e porventura o futuro nos reserva coisas boas. Se um dia eu receber esse convite, pode ter certeza que eu não fujo à regra. Aquela velha história, tem que combinar com os russos, com o povo, né? Com o povo. O povo que sabe o que eles querem, como né? diria Dom Pedro, né? Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação. Eu digo que eu vou. Exatamente. Marildes, queria agradecer a sua participação e dizer que esse espaço está sempre aberto para você. Eu que agradeço, Lucas, muito obrigado por esse convite, é sempre bom, é tão rápido, né? Sim. Mas é tão bom falar aqui e eu só tenho que agradecer. Obrigado, Marildes, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.